Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, nas orientações do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro Irmão José, que vai trazer para nós um capítulo que se chama Novos Hábitos de Fé. É o capítulo 74, ok? Quando a gente vê aqui novos hábitos de fé, a gente pensa que ele vai falar sobre a fé, sobre o acreditar, ele vai trazer uma outra forma da gente visualizar como a gente lida com a fé. Mas por que ele chama de novos hábitos? Porque, inicialmente, a gente se atenta para a nossa credibilidade. Falar que a gente acredita em Deus, todo mundo acredita. Embora a gente tenha os momentos de ansiedade, de angústia, de intemperança, de falta de convicção, mas lá no fundo, todos nós acreditamos. Por isso é que ele está trazendo como novos hábitos. Olha que interessante. Uma das funções do Espiritismo é a de criar novos hábitos em seus adeptos, no campo milenar da manifestação passiva da fé religiosa. Ou seja, quando fala para a gente da fé raciocinada, é exatamente uma das funções do Espiritismo. O Espiritismo tem N funções. Uma delas é fazer com que a gente medite, com que a gente pense por que a gente acredita. Existem respostas para tudo. A gente pode desconhecer o tudo porque muitas vezes não sabemos elaborar a pergunta, mas a resposta existe. Então, quando ele fala uma das funções do Espiritismo é a de criar novos hábitos, porque nós já temos aquela crença, quando ele coloca aqui, pelas religiões, mas assim, milenares, que muitas vezes a gente é levado, como diz o Zé Ramalho, vida de gado, vai todo mundo sendo conduzido, não precisa parar para pensar, não. Então, ele fala aqui no campo milenar de manifestação passiva. Não tinha questionamento, mau entendimento, sem aprofundamento. Como a gente vê em inúmeras pregações, não tem para aprofundar, então vai repetindo. E aí ele diz assim, então, novos hábitos da fé. Assim, não apenas lhe frequentarás as reuniões, ouvindo as substanciosas preleções que são feitas por seus expositores, a fim de comentá-las depois. Então, já tem um objetivo. Não é só ficar ouvindo reunião, gostou, não gostou, e depois sair comentando com as pessoas lá, né, como é que foi aquela palestra. Não é só isso. Olha só, ouvindo as substanciosas preleções que são feitas por seus expositores. Aqui eu quero até lembrar para vocês a colocação do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, quando coloca para nós que o verdadeiro espírita é aquele que luta pela transformação moral e dominar as más tendências. Se é para lutar pela transformação moral, o entendimento com que a gente escuta, avalia, interpreta e pratica é transformação moral. A gente assumir uma escuta passiva, como ele disse no parágrafo anterior, não tem transformação, gente. Não tem transformação. Por quê? Porque a passividade, veja bem, eu estou falando de passividade, é diferente de pacifismo. O pacifismo é aquele que promove a paz. A passividade é aquele que não ousa, aquele que não luta, aquele que não trabalha, aquele que não se envolve. Então tem muita gente envolvida só com a passividade. Entrar na casa espírita e ouvir, e vai embora para casa. Não se envolve com tarefa nenhuma, nem dentro nem fora. Porque não precisa de ser dentro da casa espírita, mas o que está fazendo fora? E aí é o que ele está colocando. Muitas vezes sai, comenta, a palestra foi boa, gostei, gosto da fala do fulano, mas me incomoda isso, aquilo. Ok, isso tudo acrescenta. Mas o que a gente faz com essa escuta? É a pergunta que ele está colocando para nós. É a colocação, não é a pergunta. É a colocação que ele está fazendo para a gente. Então, quando eu faço referência lá ao Evangelho segundo o Espiritismo,
que coloca o verdadeiro espírito é aquele que luta pela transformação moral e dominar as más tendências. Por quê? Porque má tendência todo mundo tem. Todo mundo tem, invariavelmente. Uns em maior, outros em menor grau. Todo mundo tem. Mas a gente está dominando? Ou a gente está dando asa para a má tendência? Não somente lhe auferirás o benefício da transfusão. Eu vou voltar ao título só para vocês entenderem que é como se o parágrafo desse a continuidade ao título, Novos Hábitos de Fé. Não somente lhe auferirás o benefício da transfusão de energia através do passe, como quem se submete a uma operação para se libertar das más influências. Então, um novo hábito da fé não significa, então, chegar dentro da casa espírita, se envolver com o passe, dar o passe, ou tomar o passe e pronto. Ah, já está bom, já estou fazendo muito. Não é isso. Se eu preciso de um novo hábito de fé, não é só isso. É isso também. Tá ok? Nos novos hábitos de fé, não apenas procurarás contato com o mais além, na expectativa de solução pronta e imediata para os teus problemas cotidianos. Olha, vocês sabem que isso é uma das coisas que a gente faz com intensa certeza? Que é a gente buscar na nossa fé o atendimento das nossas demandas do cotidiano. Como se as nossas demandas fossem as mais sérias do mundo. O nosso sofrimento fosse o maior sofrimento do mundo. As nossas dores fossem as maiores. Então, não apenas, já que estou buscando um novo hábito de fé, não apenas vou procurar o contato com o mais além, na expectativa de solução pronta e imediata para os problemas, para os teus problemas cotidianos, que ele coloca aqui. Eu não posso buscar só para os meus problemas cotidianos. O que eu estou fazendo além? Até no novo hábito de fé, o que eu estou construindo? É claro que a gente não pode se desligar da informação que o Tiago passa para a gente, que a fé sem obras é morta em si mesma. Acredita, mas não faz nada por ninguém. Porque se eu não faço por ninguém, eu também não faço por mim. Então a importância de fazer alguma coisa pelo outro é porque, muito antes do outro ser beneficiado, eu o sou. Muito antes do outro ser. Agora, o outro também o será? Sem sombra de dúvida. Mais do que ele, pela iniciativa, pelo envolvimento, pela disponibilidade, pelo acolhimento que eu ofereço, eu estou sendo o maior beneficiado quando eu me disponibilizo. Então, quando ele traz, não apenas procurarás contato com o mais além, na expectativa de solução pronta e imediata para os teus problemas cotidianos. Porque inúmeras vezes a gente procura, mas a gente não faz nada para receber. Vocês vão notar, mas no movimento de autoavaliação, é muito comum a gente se lembrar da oração quando a gente não está bem. É muito comum a gente se lembrar de Deus quando a gente está passando por dificuldades. É muito comum a gente pedir a espiritualidade quando o transtorno alicerça os nossos passos. É muito comum. Quando a gente está feliz, quando a satisfação nos acomete, quando a gente está envolvido em grupos saudáveis, quando a gente está em lazer, quando a gente está bem com o lado social, o lado profissional, a gente quase não se envolve com a divindade em gratidão. Tanto que a Joana de Ângeles tem um livro inteiro que se chama Gratidão. Para que nós nos envolvamos com muito mais afinco. Ah, mas por quê? A gente tende a se envolver só nas horas boas. Mas no livro Gratidão, ela vai trazendo que a gente tem que aprender a agradecer e não escolher o momento da gratidão. Por quê? Envolver nas horas boas e não nas horas ruins
não é só se envolver com a oração, é saber agradecer que as horas ruins para a gente, lá na frente, tornar-se-á hora boa. Ainda bem que eu passei por aquelas dificuldades que me ensinaram, que me estimularam, que me aprontaram para eu chegar aonde eu cheguei. Foram aquelas dificuldades que me ajudaram. Foi a chamada hora ruim. E que muitas vezes quem estava em torno entendeu também que era hora ruim e muitas vezes fortalecia o nosso estado, às vezes, de desânimo, de apatia. Gratidão. E não a gente se dirigir à espiritualidade apenas diante da necessidade. E aí ele coloca nos novos hábitos de fé, não somente solicitarás providências para que determinado espírito obsessor seja doutrinário e sumariamente afastado de teus caminhos. E é interessante ele usar a palavra sumariamente, porque sumariamente quer dizer, não precisa de grandes avaliações, não. Que seja de forma breve, de forma sumária, sem julgamento, sem interpretações, sem levantar teses, é sumário. Isso aconteceu muito no nazismo, a gente escutava falar essa palavra, julgamento sumário, acusação sumária. Por quê? Porque não tinha como ficar ali avaliando, não. Sai julgando, condena e mata. Então, você imagina, não tinha o que hoje existem, que são os movimentos de defesa do outro, os posicionamentos. No nazismo isso não acontecia. Então, essa palavra foi muito utilizada. Quando ele fala, não somente solicitarás, já que é um novo hábito de fé, não somente solicitarás providências para que determinado espírito obsessor seja doutrinado e sumariamente afastado de teus caminhos. E outro detalhe, porque afastar o obsessor, gente, não é tão simples quanto você vai lá, pega uma receita, tem casas espíritas que tem um receituário muito válido. É um trabalho muito rico, as orientações são muito bem-vindas, bastante necessárias. Então, nós não podemos invalidar esta obra de forma nenhuma. Mas o problema não são os receituários, o problema não são as orientações que estão chegando. É porque a criatura que está recebendo a orientação, ela acha que a partir dali ela está liberta para o restante da encarnação. Ô, gente, na orientação está escrito lá, 6 passes, água fluidificada e culto no lar. A pessoa acredita que depois dos 6 passes, ela está livre de todo e qualquer processo obsessivo. Por quê? Porque a gente pede no envolvimento sumário que a espiritualidade afasta a gente dos obsessores. Olha, para ter afastamento, tem que ter mudança de postura, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de relações. Tem que ter. Mas eu não estou dizendo que a gente tem que se angelizar, não é isso não. Mas quando eu falo tem que ter a palavra principal para que isso tudo ocorra, que se chama luta. Se não tiver luta, não tem afastamento. Eles se afastam, naquele período você tomou 6 passes e fez movimentos convictos de mudança de sintonia, fez movimentos convictos? Fez. Ok, eles se afastam. Daí, terminados 6 passos, ou seja, considerando um passe semanal, 1 mês e meio de tratamento. 1 mês e meio. Aí, volta de novo os seus pensamentos, volta as suas deliberações íntimas, em concordância com o seu estado íntimo conturbado, porque você tomou passe, mas não fez nenhum tipo de movimento de mudança. Daí a pouco, o que a gente faz? Convida internamente aqueles desencarnados para vir participar conosco. Inúmeras vezes a gente acha que é o obsessor que está nos perturbando. Tem hora que é a gente mesmo é que se perturba. Um exemplo simples, vocês vão lembrar de Divaldo Franco, quando ele foi fazer uma palestra. E aí ele estava tão convicto de que ele já tinha ciência do tema, porque muito estudioso, por sinal, muito estudioso, muito leitor, muito médium dentro da psicografia, dentro das
perspectivas espirituais, no contato com a espiritualidade, na vidência daquilo que ele assiste, na escuta que ele tinha curada. Então, estou tranquilo para a palestra. Vocês vão lembrar disso. E ele estava com aproximadamente 5.000 pessoas na frente dele. Quando o microfone foi passado para ele, olha, ele não fez nenhum preparo, ficou envolvido lá com as pessoas, conversava daqui, conversava dali, saía de um lugar para o outro, não fez preparo não, não fez uma leitura antes, não revitalizou o tema que ele ia levar. Quando colocou o público na frente dele, 5.000 pessoas aproximadamente, a mente dele estava vazia. Ele, vendo Joana de Ângeles próximo dele, ele disse para Joana assim: quem está me atrapalhando? Pergunta mental. Quem está me atrapalhando? E a Joana respondeu: ninguém. Mas também não tem ninguém te ajudando. Você não disse que daria conta, não precisaria de nenhum preparo e falaria, porque já internamente, olha, você não disse, quer dizer, ele disse para ele, mas ela tem acesso ao estado íntimo. O nosso orientador espiritual, gente, tem acesso ao nosso estado íntimo. Ele disse para ele que não precisaria desse preparo. Então, aí a Joana falou com ele assim: então, se você disse que daria conta, pode falar, o público está esperando. E a mente dele vazia, não veio nada. Olhe que para um homem daquele não vir nada, gente, nós não estamos falando de qualquer pessoa dentro do movimento espírita, não. Porque qualquer sou eu e é você. Nós somos qualquer. Ou seja, a somatória somos quaisquer pessoas dentro do movimento espírita. Nós estamos fazendo referência a Divaldo Franco. Aí Joana de Ângeles disse para ele assim: hoje nós iremos te ajudar. Hoje. Em respeito ao público que está aqui, mas não por causa da sua arrogância, mas em respeito ao público que está aqui pronto para ouvir, nós vamos te ajudar. Mas das próximas vezes, você vai passar por essa situação sozinho. Desapareceu o público na frente dele, atrás do público, uma tela imensa, em letras que ele diz para nós em formas de neon, ou seja, em luminosidade, e ele leu quase 1h30 de palestra, que a espiritualidade foi mostrando para ele em trechos, e ele leu tudo. E aí no final ele agradeceu a Deus por ele ter aprendido mais esta lição e ter deixado para nós este grande exemplo de investimento. A gente quer muitas vezes afastar o obsessor, que é o que está colocando aqui, mas a gente não quer fazer nenhum envolvimento para que ele se afaste. Ora, além do movimento do desencarnado, existem as minhas questões. Ele encontra sintonia comigo, eu verbalizo que eu quero o afastamento, mas eu não atuo para que haja o afastamento. Eu tenho que atuar. Mas o tratamento é válido, o receituário é válido, tudo isso é válido. Mas e o seu esforço, que é de maior validade, muitas vezes ele não ocorre, porque a gente está esperando que terceiros façam por nós. Terceiros, mentores espirituais, médiuns, psicógrafos, páginas orientadoras, que façam por nós aquilo que a gente deveria estar fazendo. E aí no último parágrafo ele diz assim, lembram? Novos hábitos de fé. No último parágrafo ele diz, se te dizes seguidor da doutrina espírita e ainda não conseguiste compreender a necessidade de descruzar os braços, começando a agir no bem que te compete, da mensagem que ela veicula, ainda não entendeste patavina. Gente, é muito bacana, porque a palavra patavina, ela é nossa. Ele vai lá no nosso miolo. Se te dizes seguidor da doutrina espírita e ainda não conseguiste compreender a necessidade de descruzar os braços, começando a agir no bem que te compete, da mensagem que ela veicula, ainda não entendeste patavina.
Entra e sai da casa espírita, eu sou espírita há 10 anos, mas não está fazendo nada, não se envolve com ninguém, não auxilia, não faz uma atividade dentro da casa espírita, não faz fora, não se envolve com nenhuma tarefa. Eu não preciso de narrar a quantidade de tarefas que estão aí à mostra. Ainda não entendeste patavina do que a doutrina espírita está propondo para nós. E é interessante porque a observação de Jesus no capítulo 5 de João, no versículo 17, quando ele fala, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Gente, se Jesus, que é Jesus, não para, a gente para quê? A gente está esperando o quê na nossa inércia, na nossa ociosidade, no nosso comodismo? Novos hábitos de fé é colocar em prática tudo que a gente tem lido, tem estudado e tem assimilado. E não ficar com a construção teórica, é transpor os muros da casa espírita para fora, para os nossos lares, para o trabalho, para as vilas sociais, mas se envolver com as tarefas que exigem da gente investimento, investimento moral, investimento emocional, investimento espiritual. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.